Você sabe quais são os 5 países que mais perseguem os cristãos no mundo? Isso e mais nós aprenderemos hoje na EBD. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica no Nosso Lar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o evangelista Marcos Henrique, você está no canal Evangelista Marcos Henrique, EBD e Pregações. Vamos orar ao Senhor para iniciar essa aula, com muita alegria de ter cada irmão aqui participando da nossa EBD. Vamos aprender a palavra do Senhor mais uma vez. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, Senhor, para te adorar mais uma vez. Mais uma oportunidade, Senhor, de aprender a sua rica e poderosa palavra. Senhor, eu peço nesse momento, ilumina minha mente, ilumina a mente dos inscritos, Pai, dessa pessoa, deste irmão, desta irmã, que vai assistir essa aula, Pai, ou ouvir essa aula neste momento. Senhor, nos dá graça e entendimento da sua palavra, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Amém. Queridos, seja bem-vindo, como eu já disse, já fiz menção, ao nosso canal. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho aí das notificações para você sempre receber nosso conteúdo. Nós preparamos aqui lições para te ajudar no subsídio, na preparação das suas aulas, você professor e também você aluno, que deseja e ama ser edificado pela palavra do Senhor. Você deixando seu like, se inscrevendo, o YouTube vai compartilhar mais e mais nossos vídeos para mais pessoas, e mais pessoas poderão ouvir essa aula abençoada, e ser abençoado pela palavra do Senhor. Queridos, hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 11 já, caminhando para o final do trimestre, o final do ano. Missões e a igreja perseguida. Como a gente sempre começa com algumas perguntas para a nossa meditação, hoje não será diferente. Vamos lá. Olha só. Como era a perseguição da igreja na época, na época da igreja primitiva? Como era essa perseguição? 2. Como está a perseguição da igreja na atualidade? A gente vai estudar um pouco sobre isso também. Como podemos colaborar com a igreja perseguida? Essas e outras perguntas nós vamos responder nessa videoaula. Nosso textual da nossa lição de hoje, lição 11, diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. A verdade prática diz assim: precisamos aprender com os cristãos perseguidos, aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 6, versículo 8, 9, 13, 14 e o capítulo 8, do versículo 1 ao 4. A palavra-chave de hoje é perseguição. Vamos para a nossa introdução aqui, irmãos, e já vamos começar a tecer os comentários e nos edificarmos na palavra, no estudo do Senhor aqui. A introdução diz assim: fontes especializadas atestam que aproximadamente 360 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição no mundo. Então veja bem, irmãos, nós vivemos uma realidade no Brasil completamente diferente. Que nós temos liberdade de culto, liberdade para expressar nossa fé, liberdade para ter comunhão com os irmãos, comunhão com Cristo. Mas cerca de 360 milhões de cristãos no mundo, nossos irmãos, sofrem algum tipo de perseguição. B. Paulo disse que todos os que querem servir a Cristo piamente padecerão perseguições, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E essa perseguição, irmãos, apesar da perseguição que nós sofremos aqui no Brasil, ser uma perseguição ideológica, de ideias, ela ser menor, mas todos os que querem servir a Cristo de verdade, irmãos, eles vão padecer algum tipo, eles vão sofrer algum tipo de perseguição. Isso sem exceção, porque nós estamos numa batalha espiritual. A partir do momento que nós aceitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos nessa batalha espiritual. Olha só, Mateus 16, 24 diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então veja, irmãos, que tomar a cruz indica sofrimento, indica estar pronto para o martírio, indica que o seguir a Cristo não é algo tão simples como muitas pessoas pensam, mas é estar preparado para a morte.
estar preparado para passar afrontas, dificuldades. Olha, se alguém quiser, Jesus não obriga ninguém, vir após mim, tome a sua cruz. Ser um cristão, ser um seguidor de Cristo, pode, irmãos, por muitas vezes nos acarretar sofrimentos, nos acarretar perseguições. Mas louvamos a Deus que nós vivemos num país livre, né, irmãos? Ainda, graças a Deus. Olha só, Paulo disse que todos que querem servir a Cristo piamente. O que é isso, irmão? Servir a Cristo piamente. A palavra piamente significa de modo piedoso, né? Ou seja, com respeito às coisas de Deus, de modo verdadeiro, devoto, com convicção, respeito. Respeito às coisas de Deus. Irmão, aquele que quer servir a Deus de verdade, ele vai enfrentar mais cedo ou mais tarde algum tipo de perseguição, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, porque nós vivemos na contramão deste mundo. Nós vivemos contra o pecado, contra o que esse mundo diz que é normal. Nós somos contra isso. Por isso, a igreja muitas vezes ela não é compreendida e ela é perseguida. Primeiro ponto da lição diz assim: olha só, a igreja nasceu em um contexto de perseguição. A perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Olha só, a palavra perseguição vem do latim per, através, e segue, seguir, que dá a ideia de algo que nos segue opressivamente, correndo atrás de nós, como se fosse alguma coisa severa ou sistemática opressão. É exatamente assim que nossos irmãos perseguidos se sentem em países onde há uma extrema rejeição ao evangelho. Olha um pouquinho mais dessa palavra no original, perseguição, que significa, a gente vai entender algo aqui. Ó. A palavra perseguição no original ainda significa o caçador que segue após a sua vítima com a intenção de prejudicá-la ou matá-la. Irmãos, talvez a gente não entende muito bem o que significa isso, né? Porque a gente vive num país livre. Mas, como a gente estudou na última aula, os países da janela 10x40, ou janela 1040, né, como queiram, os irmãos ali sofrem tremendamente perseguição. São tremendamente oprimidos. De tal forma que eles se sentem aqui, ó, como uma caça, como um predador que vai atrás deles de forma opressora e quer destruir a vida deles. Esse é o sentido original de perseguição. Não é algo leve, é algo forte que vem para oprimir e destruir. Letra C. Estevão foi o primeiro mártir cristão. E os agentes da perseguição foram os membros do Sinédrio, o mais alto campo religioso judicial de Israel. Conforme, olha aqui, Atos capítulo 6, versículo 9. Olha quem perseguiu Estevão. E levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. As sinagogas, irmãos, dos judeus, eles desenvolveram, né, construíram as sinagogas logo após o seu retorno do exílio babilônico. Haja vista que o templo deles estava destruído, então eles construíram essas sinagogas para poderem ouvir a palavra do Senhor nesses locais e também ensinarem a palavra do Senhor. Olha só, letra D. Diante da perseguição, Estevão se comportou com muita sabedoria e prudência. Por que ele se comportou assim, irmão Marcos? Porque Estevão, irmãos, ele não respondeu à perseguição com luta corporal. Ele não respondeu com palavrões, com xingamentos. Não, irmãos. A nossa luta, e Estevão sabia disso, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades, né, as hostes espirituais da maldade, conforme Efésios capítulo 6, versículo 12. Não adianta, irmão, você querer vencer uma luta espiritual na sua família, no seu trabalho, se irritando, xingando, se levantando contra as pessoas. Nós não vencemos assim. Paulo disse: as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A nossa força está no Senhor. Por isso que Paulo diz, irmãos, lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 a seguir: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E Estevão, irmãos, foi muito sábio, ele foi calmo, porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele mantém, irmão, a temperança, o domínio próprio. E assim foi Estevão. Glórias a Deus pela vida dele. Olha só, letra E. Estevão foi perseguido como? O que usaram contra Estevão? Mentiras, subornos e falsas testemunhas. Conforme Atos capítulo 6, versículo 11. Vamos ler, queridos? Atos dos Apóstolos. Estou com a Bíblia online aqui no meu celular. Vou abrir para ler para os irmãos. Atos capítulo 6, versículo 11 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só. Versão King James. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. 12. Com isso conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão, conduziram-no à presença do Sinédrio. 13. Ali apresentaram falsas testemunhas, olha aí, irmãos, olha a perseguição, que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Mentira, Estevão não fez isso. E o 14 diz assim: porquanto nós o temos ouvido proclamar que este Jesus de Nazaré destruirá esse lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Irmãos, olha como que a perseguição veio até Estevão. Mentira. Subornaram pessoas para falar mentiras contra Estevão, coisas que ele não tinha feito, e falsas testemunhas. Olha como que o seguidor de Jesus tem que estar preparado, irmão. Letra F. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Estevão estava lá perante o Sinédrio, todos que olhavam para ele viam seu rosto como o rosto de um anjo. Sabe por quê? Porque ele era um inocente, ele estava cheio do Espírito Santo. Letra F. Do capítulo 7, versículo 2 até o versículo 53, irmãos, Estevão ele dá um show de conhecimento bíblico. Estevão amava e meditava na palavra de Deus. Olha só o que eu escrevi aqui, irmãos. Só resistiremos às perseguições firmados na santa e poderosa palavra do nosso Deus. Você quer estar firme, irmão? Como um servo de Cristo, como um cristão verdadeiro? Leia a palavra. Vá para a escola dominical da sua igreja, participe dos cultos, se fortaleça no Senhor. O Salmo 119, versículo 97 diz assim: ó, quanto eu amo a tua lei. Salmo 119, versículo 11 diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 25 diz assim: vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A palavra de Deus nos vivifica, ou vivifica, né? Nos fortalece, nos dá ânimo para seguir. Letra G. Enfurecidos com o discurso assertivo e verdadeiro de Estevão, se lançaram contra ele e o apedrejaram covardemente, irmãos, os membros do Sinédrio. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, e desde então a igreja não parou mais de ser perseguida. Você confere isso em Atos 7, 54 ao 60 e Atos 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Se essa aula já está sendo bênção na sua vida, irmãos, eu te peço em forma de gratidão, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas, tá bom? Como eu já disse para você, assim o YouTube percebe, vê que o conteúdo não é ofensivo, é edificante, e ele manda para mais pessoas, né? E compartilha com mais pessoas nossos vídeos para abençoar mais e mais vidas. Deus te abençoe. Olha só, segundo ponto. Segundo subtópico aqui da primeira parte da lição. A igreja foi dispersada. Olha só. Os primeiros discípulos de Jesus, incluindo os apóstolos, foram perseguidos e mortos. Depois você confere na sua casa, conforme Atos, capítulo 3 e 4, capítulo 6 e 7 e o capítulo 12. B. Durante e após a era apostólica, 10 imperadores
romanos estiveram envolvidos, irmãos, nas perseguições contra o cristianismo. 10 imperadores perseguiram de forma forte a igreja. Um período de terror que se prolongou até os dias de Constantino, já no começo do século IV depois de Cristo. Olha só, irmão. Eu não sei se você já estudou sobre a história da igreja, mas é muito interessante. Muito interessante. Constantino, a história diz, perdão, que ele tem uma visão e ele vê uma cruz, o símbolo da cruz. E ele ouve uma voz que diz assim: sobre este símbolo vencerá. E alguns acreditam que Constantino, irmãos, ele se converte verdadeiramente. Outros acreditam que ele apenas não se converte, né, mas por conveniência, porque já tinha muitos cristãos no Império Romano. Então, para ele ganhar o apoio, né, das pessoas, ele fala que se converteu. Eu, particularmente, acredito que ele se converte de verdade. Eu, particularmente, tá? Então, a partir da conversão de Constantino, ele decreta que não é mais um crime contra o Estado ser cristão. Então, ele deixa a liberdade os cristãos. Tá? Ainda não ele não oficializa como religião do Império, oficial do Império o cristianismo. Isso vem depois. Mas já agora os cristãos têm mais liberdade. C. Nero foi o principal perseguidor da igreja. Foi ele o responsável pelo martírio de Pedro e Paulo. Letra D. Nero foi o imperador que acusou falsamente os cristãos de terem incendiado Roma no ano 64 depois de Cristo. Por causa disso, muitos cristãos foram perseguidos e mortos por séculos, até a conversão de Constantino, como eu já te falei aqui. Irmãos, este Nero ele foi terrível. Ele foi um dos piores imperadores de Roma e também na perseguição dos cristãos. Ele incendeia Roma no ano 64 depois de Cristo e ele coloca a culpa nos cristãos, porque Nero ele tem um álibi. Dos bairros de Roma que não foram destruídos pelo fogo, pelo incêndio, a maioria das pessoas que moravam nesses bairros eram cristãos. Irmãos, desde então começou uma perseguição terrível. Os cristãos eram amarrados vivos em postes, irmãos, envolvidos em piche e ateavam fogo em nossos irmãos vivos. Os irmãos eram colocados no jardim do imperador. Se colocava fogo neles, em postes também, para iluminar o jardim do imperador. Então foi uma perseguição, foi um momento muito difícil que a igreja passou. Verdadeiramente nós somos a semente do sangue, né? Dos irmãos que chegaram, que sofreram, e nós chegamos até aqui. Letra E. Nessa missão de pregar o evangelho e representarmos Cristo no mundo, sofreremos perseguições e opressões, mas o Senhor está conosco para nos livrar e nos fortalecer, conforme 2 Timóteo 3:11. Depois você lê na sua casa, muito importante, irmão, muito interessante esse versículo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 e 11. Paulo ele expressa esses versículos na sua primeira viagem missionária. Letra F. Paulo diz a Timóteo que os que obedecem a Deus e vivem para Cristo serão perseguidos. Não fique surpreso, olha só, quando as pessoas lhe entenderem mal, criticarem e até tentarem feri-lo por causa daquilo que você crê e do modo como você vive. Não desista. Quantas vezes a gente é mal compreendido, não é, irmãos? As pessoas dizem assim: para que então na igreja? Esses dias meu filho, ele trabalha comigo, compartilhando o evangelho, né, os nossos princípios bíblicos. E ele estava falando sobre o valor do casamento. Quantas pessoas se levantam contra, dizem: não acredito em casamento não acredito em fidelidade. Quantas pessoas vivem assim hoje, irmãos? Quantas vezes nós somos mal compreendidos por pregar a verdadeira, né, palavra de Deus? Letra G. Com a morte de Estevão, iniciou-se uma grande perseguição contra os cristãos em Jerusalém, dispersando-os para a Judéia e Samaria, fazendo assim cumprir as palavras de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus disse assim lá: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a perseguição fez com que os cristãos saíssem de Jerusalém. Mas como eles estavam cheios do Espírito Santo, eles não desistiram, irmãos. Eles saíram e continuaram anunciando a palavra de Deus. Ponto 1.3. A perseguição cristã é uma realidade. Olha só, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas partes do mundo, de acordo com os dados da lista mundial da perseguição 2022, fornecidos pela Missão Portas Abertas, que é um site, né? 360 milhões de cristãos no mundo são perseguidos ou enfrentam algum tipo de oposição, como resultado
de sua identificação com Cristo. É muito, né, irmãos? É muita gente. B. Em alguns países, olha que coisa terrível, queridos. Olha que coisa terrível. Em alguns países, as crianças são tomadas de seus pais, as mulheres são estupradas, mulheres cristãs. Muitos sofrem violência física e os líderes da igreja, por exemplo, os missionários, né, os evangelistas, são geralmente alvo especial da perseguição. As palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, do 11 ao 13, expressam bem essa realidade. Vamos ler, meus irmãos? 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Olha o que Paulo diz. Até hoje estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Vai falar isso que o apóstolo Paulo está falando aqui hoje para os que pregam, né? Os adeptos da teologia da prosperidade. Somos afrontados e esbofeteados e não temos morada certa. 12. Nos afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. Nossa luta não é carnal. Quando perseguidos, não revidamos. 13. Olha o que Paulo está dizendo agora, irmãos. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. Olha, irmãos, como que Paulo às vezes se sentia. Se doando, pregando o evangelho. Porque a nossa recompensa maior, irmãos, ela não é aqui. Jesus disse que nós vamos receber 100 vezes mais aqui. Em alegria, em prosperidade, eu creio. Mas a nossa maior recompensa no céu de glória, na eternidade com o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos para a segunda parte da lição? Vamos para a segunda parte da lição, queridos? Ponto 2. Olha só. Diz assim a revistinha, nossa revista da IBD. A perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é muito perigoso. Desde a sua fundação, a igreja vem sendo perseguida. Olha só, deixa eu ler algo aqui para você, irmão. Desde a sua fundação, a igreja vem sendo perseguida. Escute isso. Vejamos o trecho de 1 Pedro 4, 12 ao 16, escrito em um contexto de intensa perseguição do evangelho. Lá na época de Pedro, né, estava vivendo na época dos apóstolos, uma perseguição tremenda contra a igreja. Olha o que Pedro escreveu. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, negócios dos outros. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo também fala algo semelhante. Paulo compartilha com Timóteo que apesar de estar preso, a palavra de Deus ela não está algemada. 2 Timóteo 2, 8 ao 10. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos. E até prisões, como um malfeitor. Paulo não devia. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? A igreja sempre foi perseguida, até hoje é perigoso, como é o ponto agora que nós estamos, já vou tecer mais comentários sobre isso. É perigoso ser cristão em alguns lugares, mas a palavra de Deus nunca ficou presa. Apesar de toda a perseguição, a igreja ela vai avançando, ela vai seguindo, ela vai aumentando, porque a obra é de Deus e não do homem. Letra C.
Olha só, a violência e o radicalismo muçulmano têm aumentado. Escute isso daqui. Olha só. Ó, desde os atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos, a violência e o radicalismo da matriz muçulmana têm aumentado. Os irmãos sabem que muito do povo, né, que persegue nossos irmãos cristãos são muçulmanos, né, irmãos? Isso tem sim uma base doutrinária forte, porque o Alcorão tem 118 passagens que estimulam a morte dos infiéis. Está no Alcorão, na Bíblia deles. Ou seja, os que não são do Islã, particularmente os judeus e os cristãos. Nos países muçulmanos, a lei islâmica proíbe a conversão de um muçulmano para outra religião. É crime, irmãos. Onde o país muçulmanos predominam essa religião, né? É crime sair dessa religião para outra religião, ou judeu ou cristão. Os casos de maus tratos são bastante numerosos, pois nesses países, pela lei, um muçulmano que se converte ao cristianismo é passivo de pena de morte, e quando isso não acontece, há aprisionamentos, torturas pesadas ou multas muito altas. Olha só, letra D, isso aqui é algo muito interessante também. E às vezes acontece, irmãos, de ter alguns países muçulmanos, onde a maioria desses países são cristãos. Olha o que acontece. A perseguição também pode depender da região do país onde vivem os cristãos. Áreas dominadas pelos muçulmanos em países da maioria cristã, ou de maioria cristã, podem exercer uma forte pressão sobre os cristãos, até mesmo cometer atos de violência contra eles, mesmo que o país seja de maioria cristã. Então, o que acontece? Mesmo quando a maioria é cristã nesses países, o que eles fazem? Eles intensificam a perseguição, eles aumentam a opressão para tentar calar a voz da igreja e destruir a igreja. Ponto 2.2. Olha só. Diz assim. Então, em muitos lugares, esse ponto diz, né, irmão? Em muitos lugares é perigoso ser cristão. Ponto 2, ó. Coreia do Norte, a nação mais fechada ao evangelho. Deixa eu ler algo para você aqui, para a gente ter seus comentários. Olha só, como que é na Coreia do Norte, irmãos? Essa nação é terrível, queridos. Essa nação é terrível. Ser cristão ali, há na Coreia hoje, irmãos, cerca de 300 mil cristãos. Cerca de 50 mil deles estão presos, né, em campos de concentração, sendo obrigados a fazerem trabalhos forçados. Irmãos, vamos orar pelos nossos irmãos. Nós temos muita liberdade no nosso país, mas muitos estão sofrendo. Coreia do Norte, a nação mais fechada ao evangelho. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar, em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o evangelho desde o início do século, né? Nesses últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. O comunismo impera lá, né? É um quadro desastroso e, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Ali, o único Deus que eles servem, irmãos, o único Deus que é permitido eles servirem é da família Kim, né? Aquela família que vem estando no poder há muito tempo. Infelizmente, ó, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte. Imagine, irmãos. Há muitos missionários que se arriscam para levar o evangelho aos norte-coreanos. Há relatos de missionários, irmãos, de que cristãos foram lançados vivos em água quente, em água fervente desse país. Eu ouvi um testemunho de um pastor desse local, que ele disse o seguinte, que ele estava num restaurante, né? Ali o garçom ficava olhando para ele, e aí o pastor foi no banheiro e esse garçom foi atrás dele e disse, olha, você é cristão? Aí o pastor ficou até com medo de dizer, olha, ele disse, eu sou. Ele disse, você pode servir a Santa Ceia para mim? Porque a pessoa que me apresentou o evangelho faz 14 anos
e eu não tive mais contato com ele, eu não consegui mais ter comunhão com meu irmão para participar da Santa Ceia. Ele disse, olha, eu poderia até fazer, mas como que a gente vai fazer isso aqui no banheiro, né? É até perigoso, não tem pão, não tem água, não tem o vinho, perdão. Ou suco de uva, né? Aí aquele irmão disse o seguinte para o pastor, irmãos, ele disse assim, olha, você pode imaginar comigo aqui, nós estamos participando da Santa Ceia? Você pode ter comunhão comigo? Olha como a gente tem motivo para agradecer, para honrar, para louvar o nosso Deus, irmãos. Nós podemos participar da Santa Ceia livremente no nosso país. Terceira parte da lição. Como que a gente pode ajudar a igreja perseguida? Em primeiro lugar, como a gente pode ajudar, irmãos? Conhecendo a gravidade da situação. Paulo disse em Romanos 3, versículo 11 assim, e digo isso, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Irmãos, não é tempo da gente dormir espiritualmente, é tempo da gente estar acordado, orando, né? Jejuando, vigiando, servindo a Deus, orando por esses irmãos que estão oprimidos. Para muitas pessoas do mundo, escute isso, no mundo atual, converter-se ou não renunciar à sua fé significa oposição, abandono ou até violência da família, perda de emprego, perda de bens, perda de direitos básicos, exílio, prisão e tortura. É assim nesses países, queridos. Em muitos lugares do mundo, mutilação e morte também. Há pessoas que elas se convertem, por exemplo, em países como a Coreia do Norte, né, irmãos? Em países onde predomina a religião muçulmana, o islamismo, a família começa a desprezar. As pessoas são desvalorizadas quanto a até a comida, vestuário, são desprezadas em faculdades, em escolas, porque eles são vistos como traidores da pátria. B. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto da perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que há uma má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violência dos direitos fundamentais do ser humano. Irmãos, passa tanta porcaria na televisão, não passa? Tantas novelas. Mas se o ser humano ele fosse mais digno, mais justo, ele falaria da opressão que nossos irmãos sofrem. Na Coreia do Norte e em muitos países, cristãos são mortos, mas isso não é falado. Isso é deixado debaixo dos panos. Sabe por quê? Olha o que a palavra do Senhor diz em João 3, 20 e 21. Vamos lá, queridos. Vamos ler junto comigo. João. Capítulo 3. Um minutinho, queridos, que eu estou com a minha Bíblia online aqui hoje. Capítulo 3 e o versículo 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor, olha só. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. As mídias não fazem isso, irmãos, porque elas estão debaixo desse sistema mundano que jaz no maligno. Então veja que aquele que pratica o mal, ele odeia a luz, ele odeia a verdade, ele odeia expor as coisas certas, temendo que as suas obras sejam expostas. Olha só, olha o 21. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, que as suas obras são realizadas em Deus. Então esse mundo jaz no maligno, irmãos, ele não tem prazer, né, na verdade, na luz, em mostrar a realidade do mundo. Você sabia, irmãos, que o problema da fome do mundo poderia ser resolvido, por exemplo, nesses países? O que falta no ser humano? Amor, união. Letra C. Como conhecer a gravidade da situação? Então, como que a gente pode fazer, queridos? Vamos ver aqui na nossa revista algo muito interessante. Olha só. Por isso precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas. Por exemplo, sites como Sename, Missão Portas Abertas e Voz dos Mártires
dos mártires, né, prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Portanto, procure conhecer a dimensão do problema e se sensibilize com ele. Irmãos, impossível um cristão que ele comece a estudar missões, desses sites aqui que eu falei para vocês, pesquisar um pouquinho mais, pesquise lá, e ele não se sensibilizar. Não tem como, irmãos. Um verdadeiro cristão, que ele sabe o que os seus irmãos sofrem no mundo, as perseguições e como a igreja tem padecido, é impossível ele não se sensibilizar. Leia comigo Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, e o versículo 3. Olha só. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesses aprisionados com eles, e todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vós pessoalmente estivesse sendo maltratados. Aqui o escritor aos Hebreus, irmãos, não está falando dos encarcerados no sentido geral, né? Que estão presos na cadeia, que matou, roubou, estuprou, não. A gente tem que se sensibilizar por essas pessoas, orar por elas também, e tem pessoas que fazem trabalhos específicos e visitam os presídios. Mas o contexto aqui, de Hebreus 13:3, é para os irmãos que estão presos. E o escritor aos Hebreus diz que a gente tem que se lembrar deles, irmãos, como se nós mesmos estivéssemos presos, se sensibilizar. D. Você conhece o dia de liberdade de culto? Sabia que existe esse dia? O dia da liberdade de culto. Olha só. Ó, no Brasil, tá? Dia 7 de janeiro é o dia da liberdade de culto. A data reforça que todos os brasileiros podem exercer suas crenças de forma livre, sem sofrer perseguições. Graças a Deus. Olha o que diz a nossa Constituição, irmãos. Na Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 6º, diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, é garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Olha o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH. Olha só. Todo ser humano tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar-se essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Por que essa lei universal dos direitos humanos não é cumprida? Não é verdade? Ponto 2. Como a gente pode, irmãos, ajudar a igreja perseguida? Primeiramente, conhecendo a gravidade. Aí tem os sites, né, irmãos? Tem a escola dominical que está tratando desse tema agora, a gente tem que se envolver. Segundo lugar, ore pela igreja perseguida. Nós temos que orar. Nós temos que orar, irmãos, pela igreja perseguida. A oração faz parte do trabalho missionário. Escute isso. A oração é parte fundamental do trabalho missionário. O Senhor disse: pede e eu te darei as nações por herança, conforme os Salmos, capítulo 2, versículo 8. Logo, as nações pertencem ao Senhor. A oração coloca-nos na condição de intercessores da obra missionária. Veja que até no Antigo Testamento, irmão, Deus já falava: pede-me, darei as nações, te darei as nações por herança. Hoje a gente pode contextualizar no tempo da graça, no sentido espiritual, de salvação. Letra B. Olha só, Deus quer te ouvir clamando pelas nações onde há perseguição. Você sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz em Tiago que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Deixa eu comentar aqui para você. Olha só. Primeiramente, devemos orar pelos cristãos perseguidos, sabendo que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Ore para que tenham coragem, não desanime. Ore também por proteção de suas vidas, as suas famílias, as suas comunidades. Ore pelos perseguidores. Sabia que a gente tem que orar até pelos perseguidores? Sabia que a gente tem que orar até, irmãos, para os adeptos, né? Os adeptos políticos partidários de esquerda, para que Deus salve. São pessoas que precisam também.
Orar por pessoas, irmãos, com ideologias contrárias ao cristianismo. Orar para que Jesus liberte elas, para que Jesus salve essas pessoas. Ore até pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Ore para que se arrependam e se convertam. Como Paulo, o apóstolo Paulo também é que perseguia a igreja e se converteu, não é? Jesus também, letra C, pediu para rogarmos. Lá em Mateus capítulo 9, Jesus ele vendo os campos, irmãos, a seara, vendo as pessoas, ele se moveu de íntima compaixão e ele disse: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Letra D, que sua igreja, olha que coisa interessante que eu escrevi aqui, irmão, seja o centro do mundo a partir do qual emanam bênçãos divinas e a influência transformadora de vidas para todas as searas do mundo, que as nossas igrejas, irmãos, vamos conscientizar, você que é professor da escola dominical, você nas suas pregações fale, que a igreja se levante para orar por esses países, irmãos, que nas nossas igrejas saiam orações que vão alcançar missionários que estão em Moçambique, né? Em Guiné-Bissau, na África do Sul, na Coreia do Norte, em todos esses países que sejam alcançados pela oração da igreja. Não pense que você orando nada vai acontecer, porque quando nós oramos, Deus, ele age. Em último lugar, queridos, nós podemos se envolver com a obra missionária, conhecendo a gravidade da situação, né, orando pela igreja perseguida e também se envolvendo com a causa da igreja perseguida. Escute isso. Olha só, sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso para tirarmos da zona de conforto. Irmão, visitando esses sites, você tem acesso a vários testemunhos de cristãos, pessoas missionários que passaram por determinadas situações. Como esses dias eu vi, irmão, um testemunho que o missionário dizia, né, que quando aquela criança na Índia estava morrendo, nos braços da mãe, e ela pergunta para a mãe se no céu tinha pão. Que coisa comovente, irmãos. Então, quando a gente começa a ouvir essas coisas, a gente começa a colocar a mão na consciência e ver que nós somos livres no nosso país. Nós temos tudo para ser um verdadeiro cristão, amarmos nosso Senhor Jesus com todas as nossas forças, sermos uma bênção no nosso trabalho onde a gente estiver. Então, ouvir testemunhos, isso nos tira da zona de conforto e nos desafia a viver um evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão de fé que muitos cristãos atuais, principalmente do Ocidente, nós aqui do Ocidente, não temos, irmãos, porque nós não passamos por isso. O pastor José Ariano diz assim, que aquilo que os olhos não viram, o coração não sente. Quando ele dizia de uma criancinha, né, que olhava para a mãe e dizia: minha barriga dói, mãe, minha barriga dói, estou com fome. Irmãos, aqui nós temos abundância em todos os sentidos. Então nós devemos cooperar com o mínimo, irmão, que nós podemos fazer com as nossas orações. E também, queridos, você entrando nesses sites, né, Portas Abertas, Tsunami, há como você vê ali formas de contribuir com a obra missionária. Então, não só ore, mas contribua também. Deus nos dá essa oportunidade. Nós não podemos estar no campo lá, não temos essa chamada específica. Porque tem que ter uma chamada específica para estar lá, irmão. Senão não vai, senão não subsiste, não consegue. Vamos orar e vamos ofertar nas nossas igrejas locais para a obra missionária também, irmãos, buscando formas de abençoar a obra missionária no mundo. Conclusão. Olha só. Infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa da fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, irmãos. Em pleno século XXI, com tanta tecnologia, com tanto avanço que o ser humano diz que tem, ainda nossos irmãos são mortos e perseguidos. Isso mesmo. Pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçados com os fundamentos da fé cristã. Por exemplo, hoje na Coreia do Norte, irmãos, eles dizem que a maior ameaça contra eles são os cristãos. Sabe por que eles dizem isso, irmãos? Porque o diabo sabe o poder do servo de Deus, da serva do Senhor, o poder da igreja, porque a igreja está fundamentada na palavra do Senhor. Então, oremos pelos nossos irmãos perseguidos e busquemos formas de contribuir, de ajudar.
E tudo isso nós estamos estudando nesse trimestre, irmãos, que nos leve, né, sobre missões, que nos leve a uma consciência de ser cristãos melhores, de ser cristãos compromissados, verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes gratos, irmãos. Não ficar reclamando por qualquer coisa, porque Jesus tem nos dado abundância aqui. Que Deus abençoe sua vida. Vamos terminar essa aula orando pelos nossos irmãos perseguidos? Vamos orar? Se você tem algum pedido de oração, deixa aí nos comentários também. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa aula, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, as pessoas, nossos irmãos que estão em países, Pai, da janela 10x40 e que são perseguidos em muitos lugares do mundo. Que o Senhor, através do poder do Espírito Santo, esteja sustentando essas vidas, essas nações. Quantas pessoas passam fome, Senhor, sede, são privados, Pai, de tantas coisas, estão em guerras. Ah, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dessas nações. Pai, eu oro pela igreja brasileira, pela minha vida, pela minha família, meu ministério, os meus irmãos da igreja, Pai, local, os inscritos do canal, eu oro, Senhor, quero abençoar a vida de cada um. Se algum estiver enfermo, Pai, passando por enfermidade, na autoridade do nome de Jesus, agora eu repreendo esta enfermidade, que seja curado, que seja liberto, que a salvação, que a bênção do Senhor esteja e chegue na casa desses irmãos. Pai, nos conscientiza a ser gratos, Pai, em vista de tudo que nós temos visto e estudado, Pai, em relação aos nossos irmãos que estão sofrendo perseguição. Pai, fica conosco, nos dá graça e abençoa a igreja perseguida, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, vamos abençoar mais e mais vidas. Tá bom, querido? Nós vamos continuar aqui juntos, permitindo o nosso Senhor Deus e estudando a sua palavra. Até a próxima lição, querendo Deus.